Olá, no Em Discussão de hoje vamos falar de educação. Já está no Congresso um plano nacional para os próximos 10 anos. O chamado PNE 2011-2020 está sendo analisado pelos deputados, mas o Senado já começou a debater o tema em audiências públicas. O Brasil ainda não fez a sua tarefa de casa em relação à educação básica. Por que se trata tão mal o magistério? O que não tem valor? É o professor? Não. O que não tem valor para o Brasil é o que o professor faz. Para os próximos 10 anos, o governo quer aumentar o investimento público em educação, fortalecer o ensino técnico, combater o analfabetismo e fortalecer o papel do professor. Senadores e especialistas fazem críticas e dão sugestões ao novo Plano Nacional de Educação. O Em Discussão começa agora. Em janeiro de 2001, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Lei número 10.172, que institui o Plano Nacional de Educação. Esta lei estabeleceu as diretrizes e as metas que deveriam ser efetivadas pelo Estado brasileiro no decorrer de 10 anos para todas as etapas e modalidades da educação, seja ela pública, privada ou comunitária. Passados 10 anos, o balanço não é muito positivo. Apenas 1/3 das metas foram cumpridas. E os indicadores mostram que o acesso e a permanência na educação continua tendo um forte componente de desigualdade de renda, de raça e também regional. Os mais pobres, os que vivem nas regiões Norte e Nordeste, e os negros são os mais excluídos. O Brasil ainda não fez a sua tarefa de casa em relação à educação básica. Acho que nós que estamos aqui na América Latina, mesmo no Mercosul, vários países avançaram muito mais nos termos de educação do que o Brasil, que é um dos mais atrasados. Exemplo disso é o alto grau de analfabetismo, menor tempo de educação obrigatória, que nós temos ainda somente 9 anos de educação obrigatória no Brasil, somente em 2016 é que nós vamos chegar aos 14 anos, e nós temos um do menor tempo de escolaridade da população. Então, este é um diagnóstico que nós precisamos considerar quando a gente vai pensar no novo Plano Nacional de Educação. É preciso dizer inicialmente, e nunca será demais afirmar isso, do atraso secular da educação brasileira. Não são 100 anos de atraso, são mais de 150 anos de atraso. E só muito recentemente o governo federal começou a acordar para a importância da educação. É importante frisar também que a educação brasileira, ela tem feito alguns avanços que nós precisamos reconhecer. Entre esses avanços, nunca será demais realmente lembrar o expressivo progresso da escolaridade obrigatória, que já foi referida, o expressivo aumento também da escolarização no ensino médio brasileiro, houve um aumento, as taxas de conclusão do ensino médio e do ensino fundamental aumentaram, acho que de forma considerável assim nos últimos anos. A cobertura da educação infantil também houve um expressivo aumento. A existência do ProUni, beneficiando aí mais de 700 mil bolsistas nas universidades, sobretudo nas privadas, também foi um avanço. A educação técnica e tecnológica, o recente lançamento do Pronatec é outro avanço que deve ser saudado. A interiorização das universidades no Brasil, de escolas técnicas, atingindo regiões distantes e regiões paupérrimas, realmente foi um avanço que precisa ser registrado. Além de termos ampliado a escolaridade obrigatória no final da última década, agora incluindo crianças de 4 e 5 anos no pré-escolar, cuja meta é de universalizar o atendimento até 2016, por ordenamento constitucional, independentemente do plano. De expandir essa mesma obrigatoriedade a jovens até os 17 anos de idade e de considerar a integralidade da educação básica, não mais como era vigente no plano anterior, o ensino fundamental de 8 anos de duração, com um recorte etário de 7 a 14 anos de idade da população. Esta marca, portanto, representa, do ponto de vista institucional, e reitero,
por iniciativa desta casa, inclusive, uma demanda do ponto de vista de organização da educação brasileira bastante superior ao que ordenava o antigo Plano Nacional de Educação. Para mim, o primeiro plano e o segundo plano se parecem muito. E, lamentavelmente, eu acho que são dois planos de intenções, não são planos de ações concretas. A educação continua sendo vista como um serviço, como tem água, tem luz, tem educação, e não como um instrumento para construir o futuro do país. É diferente. E os novos desafios? Quais são esses novos desafios? Ora, radicalizar a luta pela universalização de pelo menos dos 4 aos 17 anos de idade. Claro que a creche também é importante e deve ser considerada. Reduzir o analfabetismo, pelo menos a níveis aceitos internacionalmente. O Brasil não conseguiu erradicar o analfabetismo. É bom que isso esteja bem frisado neste balanço. Em 2009, tínhamos apenas 9,7% da população maior que 15 anos nessa situação. A pior situação é a do Nordeste, 18,7%, da área rural, 22,8%, da área rural, 22,8%, e dos pobres, 19%. Neste ritmo, levaremos mais 2 décadas para resolver o problema. Nós estamos pensando um plano nacional para uma década. É bom lembrar disso. Reduzir a repetência a níveis também aceitos internacionalmente, pelo menos a 2, 3%. Hoje ela ainda está em torno de 17, 18% como média nacional. Mas existe um outro desafio pouco mencionado hoje publicamente. E é um desafio onde nós temos condições de mexer um pouco nele. A média nacional, preste bem atenção nisso, do tempo de aula, do tempo de aprendizagem, é pouco mais de 60%, ou seja, do tempo da aula que é gasto efetivamente em conseguir boas aprendizagens. Em alguns locais no Brasil chega a 40% ou até 37%. A média da OCDE é 85%. Então surge um novo capítulo, a economia em sala de aula. Essa é uma questão que nós podemos avançar. Essa até não custa nada. Aumentar esse tempo efetivo de aprendizagem. Aí vai uma grande desafio para a gestão educacional brasileira, a gestão da sala de aula. No próximo bloco, o investimento público em educação, o desvio de verbas, a falta de gestão e a lei de responsabilidade educacional. A gente volta em instantes.